a gente vai falar de flambagem. Então, flambagem é uma coisa que tanto afeta a civil quanto a engenharia mecânica, nos dois sentidos que você vai falar de elementos estruturais, compridos, esbeltos, ou seja, não muito largos, e sujeitos a uma carga de compressão. Aí nós chamamos esses elementos estruturais como colunas. E, normalmente, a coluna, quando sofre uma carga de compressão, que é o caso que vocês estão vendo aí na figura, que são esses dois pontos aqui em compressão, ela tem uma tendência a sofrer uma deflexão lateral. Essa deflexão lateral, gente, só para nós combinarmos uma coisa, ela pode ser em X ou em Y, porque a gente vai trabalhar, ela pode vir para frente, pode ir para o lado, né? Em Z seria a direção da carga, tá? Então, seria a direção da carga. Portanto, quando vocês forem fazer o dimensionamento de carga e deformação de uma, no caso, a deflexão de uma carga de flambagem, é importante vocês observarem qual que é a direção. Vai ser em X e Y. E a carga crítica, que é a carga máxima necessária para evitar esse tipo de figura aqui, como está apresentado na B, é que não vai nos predizer até quanto essa coluna vai suportar. Aí, como vocês são engenheiros, vocês vão poder decidir. A questão não é só material. Eu vou supor que eu vou fazer uma coluna que seja de aço. Ok. Então, é o perfil da carga. O perfil da coluna. Se ela vai ser em Y, se ela vai ser em L, se ela vai ser quadrada. E aí, em cima desse perfil, eu vou procurar tabelas de fabricantes de perfis, como Gerdau, a ArcelorMittal, dentre outros. Esses valores de perfis são tabelados e normatizados pelas associações, não a ABNT, mas os fabricantes de aço. Tem a ASME, que é a American Standard Mechanical Engineer, tem a STM mais ensaios. Mas são as entidades, por exemplo, que fabricam esse tipo de... dominam o mercado de laminados, que vão te oferecer alternativas. Hoje a gente vai fazer um exercício que eu vou mostrar para vocês como que é uma tabela, mesmo que ela seja de livro, você pode procurar na internet e você acha tabela de perfis de aço, para aplicação em colunas, por exemplo, ou em vigas. Então, no caso da viga, a gente estava preocupado da flexão no paralelo, a flexão perpendicular ao eixo da viga. Nesse caso, a gente vai estar preocupado que pode ocorrer a deflexão lateral, ou em X ou em Y, ou seja, em um plano X e um plano Y, porque a carga vai estar em Z. Esse é o cuidado que nós vamos ter que ter com carga de flambagem. Bom, quando a gente fala em carga crítica, é aquela carga a qual abaixo dela eu vou ter um equilíbrio estável, ou seja, eu tenho estabilidade da minha coluna. Tem um desenho no livro de vocês lá do AVA, que é uma bolinha dentro de uma superfície côncava. Ela é estável e instável. A estabilidade significa dizer o seguinte, que quando eu aplicar essa carga P, vamos pensar num conjunto aqui que tem uma mola aqui no meio, essa carga, quando eu vou puxar, a variação angular, esse ângulo aqui é muito pequenininho. Quando o ângulo é muito pequeno, ela não se deforma, então ela se mantém útil. E aí, pelas deduções, a gente vai fazer um exercício hoje para chegar a esse valor. Quando eu tenho uma carga menor que esse fator K, que é uma constante de mola, aqui, sobre o comprimento esse comprimento aqui da coluna, eu tenho um equilíbrio estável. Se eu tenho uma carga muito maior que 4K vezes L, eu tenho um equilíbrio instável, ou seja, minha coluna vai defletir, vai curvar-se. Só que quando eu tenho ela igual, eu tenho um equilíbrio neutro, ou seja, as forças aplicadas aqui serão neutras, é a carga crítica. Acima dela, eu tenho instabilidade. Abaixo dela, eu tenho estabilidade. Até aí, gente, tudo bem? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, com a carga crítica, a gente pode considerar o seguinte. Nós temos aí um ponto
que aí a gente tem essa carga crítica dependente do comprimento. Dependendo desse ponto, que é o ponto de bifurcação, acima dela, eu vou ter um equilíbrio instável, ou seja, eu apliquei uma força, a minha coluna vai defletir e pode ocorrer uma falha. O equilíbrio neutro, a carga crítica é a carga máxima para evitar a falha. E abaixo desse valor, eu tenho estabilidade. Então, percebam, quando nós vamos num shopping, por exemplo, em Jacareí ou em São José, quando você tem esses pré-montados no estacionamento, normalmente, a outra é a que vai mandar no dimensionamento. Por quê? Essa coluna vai receber vários pavimentos que vão ser utilizados por... Tem a estrutura de elevador, tem estacionamento, tem o carro, tem outras vigas, tem piso, tem contrapiso, e essa coluna tem que ser dimensionada para suportar os demais. Então, mesmo que ela seja de mesma dimensão, ela é dimensionada para suportar a carga principal. Você vai fazer um prédio. As colunas da fundação é que suportam todo o prédio, então ela tem que ser dimensionada para aguentar a carga superior. Uma estrutura de ponte, uma estrutura de coluna, uma coluna, por exemplo, um caso aí, dimensionamento de brocas para petróleo. Você tem a ponta de ferramental dela, que vai fazer o serviço, mas imagina, essas brocas normalmente são de alta profundidade, são muito compridas, assim, assemelham uma coluna. Imagina você segurar uma partícula dura, uma carga muito forte, e ocorrer a deflexão, ou seja, ela começar a se curvar, essa broca ela quebrar dentro da furadeira durante o trabalho de prospecção de petróleo. É complicado. Então, ela é feito um dimensionamento dela para que ela possa suportar carga e pressão. A carga para fazer a furação e a pressão e a força proveniente da pressão da coluna sobre ela, certo? Então, a gente vai hoje trabalhar com esse critério de carga crítica. Então, vamos lá. Então, se eu falo aqui um ponto fixo, ou seja, esse ponto aqui de baixo é fixo e esse aqui é móvel, quando eu aplicar a carga, percebam que ela vai curvar-se. Essa curvatura vai gerar uma deflexão. Então, a carga crítica, além de considerar um ponto abaixo desse valor, eu não vou ter esse problema de instabilidade, eu vou garantir o mínimo a flexão possível para trabalhar. Então, como é que é calculada a carga crítica? As duas fórmulas aqui, que vocês estão vendo aqui em cima, são prontas. Essa aqui é o conceito básico, força sobre área, e a carga crítica, que é o PCR, ela significa dizer o seguinte, essa carga, ela depende do módulo de elasticidade do material. Esse π ao quadrado é uma relação que foi gerada do momento de inércia do perfil e o comprimento da coluna. Esse L aqui seria o comprimento da coluna. Só que o I, momento de inércia, ele depende daquele teorema dos eixos paralelos. A área vezes a distância. Essa distância R aqui é chamado raio de giração. Então, se eu substituir o I, eu vou começar a riscar aqui, porque depois, indo para o vídeo, vocês vão lembrar. Substituindo o I da fórmula aqui, então vai ficar, no lugar do I, A vezes R ao quadrado. Rearranjando, esse A eu vou passar dividindo. Então, carga crítica sobre A, eu vou ter a equação da tensão crítica. Ou seja, ela vai depender do raio de giração e do comprimento da coluna. Esse raio de giração é quem? É a distância do centro do meu perfil até a um ponto fora do centro. É igual ao teorema dos eixos paralelos. Então, nós temos duas fórmulas. Tensão crítica, carga crítica e tensão crítica. Essas vão depender muito dos exercícios do que foi feito. Esse é o caso de tensão crítica para um ponto fixo. O que é o ponto fixo? Eu tenho esse ponto aqui, o ponto A está fixo, e o B e o P, e esse aqui onde está a carga P é móvel. Então é como se fosse, pode ver que tem um roletinho, eu posso subir e descer com esse roletinho. Certo, pessoal? É só para explicar. Essas definições, elas vêm daquelas equações diferenciais, onde envolvem seno e cosseno. Então, o que nós fizemos? Nós simplificamos para chegarmos à aplicação direta das fórmulas, tá?
Então, outra alternativa que a gente pode considerar dentro do caso de uma montagem de uma coluna é o seguinte: nós temos aqui, se vocês... Opa, passei um. Se vocês observarem, nós temos demais tipos de articulação, ou seja, posso ter uma coluna com 2 pontos biarticulados, articulado aqui e articulado aqui. Eu posso ter uma coluna livre, ou seja, é como se fosse aqui colado no chão, e eu aplicar uma força em cima, uma borda livre. Eu posso ter as 2 fixas nas pontas, e eu posso ter uma fixa e outra articulada. Então, o que acontece? Quando eu aplico uma carga aqui, eu vou ter essa curvatura, que é o comprimento, que vai ser o seguinte: eu tenho um comprimento L dela livre. Quando eu aplico a força, eu vou ter uma alteração desse comprimento. Então, esse aqui é chamado comprimento efetivo. Então, na verdade, o comprimento seria esse trecho que eu vou pintar de vermelho aqui. Deixa eu tentar pintar de vermelho para ficar fácil para vocês. O comprimento da viga seria esse. Se ela tivesse paradinha, seria esse comprimento L. Só que quando eu curvei, eu perdi o comprimento original. Notem que formou um arco aqui. Então, esse aqui seria o comprimento efetivo. Nesse caso, quando eu tenho um sistema biarticulado de 2 articulações, o comprimento efetivo pela equação é o comprimento da minha barra, da minha coluna, vezes esse K, que é um fator de ajuste. Quando é biarticulado, o K igual a 1. Quando ela é biarticulada, engastado em uma ponta e livre na outra, quando eu curvar, a consequência é que eu vou precisar de 2 vezes o comprimento para poder garantir estabilidade. Então, o K do engastado e borda livre vale 2. No caso de um bi-engastado, que seria o exemplo de uma coluna de estacionamento, que ela não tem articulação, o K vale meio, ou seja, o comprimento efetivo é metade do comprimento original. E quando é engastado de um lado e articulado do outro, é 70% desse comprimento. Isso vai ser importante aonde? Principalmente, quando eu vou calcular a tensão crítica. Porque agora eu não vou usar mais o comprimento da barra, eu vou usar o comprimento efetivo. Quando eu substituir aqui o comprimento efetivo ao quadrado, nos 2 casos, eu vou ter por dedução que esse K vezes L ao quadrado é igual ao comprimento efetivo, como está aqui. Só que esse R, que é o raio de giração, ele está em cima. Eu posso passar para ele dividindo, fazer um artifício matemático aqui. Como tudo tudo elevado ao quadrado, eu posso colocar o R aqui dentro e deixar elevado ao quadrado. Então, a carga crítica, ela vai depender do tipo de barra que eu tenho, o comprimento e o raio de giração. E esse K vezes L sobre R é a razão de esbelteza efetiva, ou seja, é o fator conforme dimensões do raio de giração, do tipo de apoio que eu vou ter e o comprimento da barra. Então, percebo que cada exercício, o que vai depender para mim? Se pedir a razão de esbeltez e a carga crítica em função do perfil da barra e também da área. A gente vai voltar ao conceito lá de resistências materiais. Tensão, força sobre área. Percebam, para eu achar essa tensão crítica aqui, é passar esse A dividindo força sobre área, tensão. Certo? Então, a gente vai começar, a partir de já, a fazer um exercício. Eu vou fazer um exercício com vocês para definição de fórmula e vocês vão depois só aplicar. Então, hoje à noite, vocês percebam que a teoria está bem curta para que vocês façam o exercício para guardar isso. A gente vai voltar, deixar as telas, deixa o exercício, vocês copiam, volto na tela e vocês vão fazendo para poder pegar ritmo, tá? Preso por um pino na base e acoplado a uma mola no topo. Quando ele diz elemento estrutural, essa coluna, a nossa coluna aqui. Se a mola não estiver esticada, ou seja, estiver no seu estado natural, quando a coluna estiver em posição vertical, determine a carga crítica que pode ser aplicada a colunas. Como é um material rígido, no momento que eu aplicar uma carga, o que vai acontecer?
Essa barra verde aqui representa o deslocamento exagerado, de fato, da coluna. Então, ela vai se deslocar e a mola vai ser esticada, vai ser comprimida nesse sentido. Então, nós vamos ter aqui uma variação angular aí, θ, na vertical, que vai aparecer aonde? Na barra. E esse lado aqui, por decomposição, deixa eu ver aqui, esse lado aqui que é L, a projeção dele é L seno de θ. Mas considere θ muito pequeno, porque como a coluna é bastante rígida, ela vai deslocar-se pouco. Então, em cima disso, o ponto A, que estaria aqui, passou para cá. Aqui é o A. Então, o momento no ponto A igual a 0, sentido anti-horário positivo. Então, vai ficar P vezes L seno de θ menos F vezes L igual a 0. Como o ângulo é muito pequeno, seno de θ é aproximadamente θ, então podemos simplificar, o seno aqui vai ficar θ, não dependerá a força da mola do comprimento da barra, então pode-se desconsiderar esse comprimento, e vamos ter uma expressão, a força elástica igual a P vezes θ. Esse P vezes θ, eu posso igualar como sendo a força da mola, porque quando eu apertar a mola, ela vai deformar-se em função do comprimento. Então, o x vai ser L seno de θ. Como θ é aproximadamente o seno de θ é aproximadamente a θ por ser ângulos pequenos, x é igual a L vezes θ. Então, eu posso igualar as duas expressões em função de θ. F igual a kx, só que x é L vezes θ. Então, teremos P vezes θ igual a KL θ. Aqui, ao invés de ser, não tem esse 2, então ficou, como o ângulo é muito pequeno em ambos os lados, é quase P igual a K vezes L. Esse 2 aqui foi por erro de digitação, ficou P igual a K vezes L. Logo, a carga crítica vai ser igual a quem? A constante elástica da mola vezes o comprimento da barra. Elasticidade dele de 200 gigapascal. Ela tem um comprimento de 4 metros. Está presa por pinos em ambas as extremidades. Então, isso é importante a gente até grifar, porque ela está presa em... Opa, deixa eu voltar aqui. Ela vai estar presa por pinos em ambas as extremidades. Se a área da seção transversal tiver as dimensões mostradas na figura, então essa aqui é a seção da coluna, tá? Determine a carga crítica. Então, vamos lá. Se ele nos disse que ela é por pinos em ambas as extremidades, então vamos dar uma olhada aqui. Eu coloquei a resposta na resolução do desenho para vocês guardarem. Então, aqui está o resumo do problema. A seção eu deixei um pouco ampliada, porque nós vamos trabalhar com ela, né? Então, se nós fizermos aqui uma divisãozinha, porque a gente vai precisar calcular o momento de inércia. Então, eu vou ter duas figuras iguais às verdes, e a figura central amarela que está aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai carregar. Essa amarela. Então, nós podemos ter cálculo da área. A área amarela, mais duas áreas verdes, e o momento de inércia. Momento de inércia desta área, mais duas vezes o momento de inércia da área verde. Já que eu tenho duas, então eu posso fazer. Mas, antes de a gente começar a fazer os cálculos aí de momento de inércia, já apresentando de uma forma bem mais clara, o momento de inércia da área amarela é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. A altura ao cubo, 60. 25 mais 25 mais 10, 60. A base 10, eu tenho a área amarela. Duas vezes a verde. A base da verde é 25, a altura é 10 ao cubo, dividido por 12, nós temos esse resultado aqui. Agora, vamos olhar que o problema nos disse que, vou reforçar aqui mais uma vez, que a carga é presa por dois pinos nas extremidades. Então, se ela é presa pelas duas extremidades por pinos, ela vai ser biarticulada.
Se ela é biarticulada, notem no desenho que ela é presa por 2 pinos, aqui e aqui. O K igual a 1. A equação da carga crítica com o comprimento efetivo é KL ao quadrado. O E do material, o I do perfil, o π ao quadrado. Então, temos a carga crítica aqui. Então, podemos calculá-la. Como? O E é 200 gigapascal. Esse 10 a terceira é porque eu converti de gigapascal para megapascal, pois, só para guardar aqui, 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro quadrado. Então, essa é a conversão. O I, esse resultado que nós achamos aqui. E aqui que está o segredo, que é uma tensão especial. Ele disse que a coluna tem 4 metros de altura. Então, esse 4 vezes 10 a terceira, eu converti ele para milímetros. Por que que eu fiz isso? Porque é um toque. Se você convertesse todo o momento de inércia aqui de milímetro para metro, esse valor ia ser muito pequeno, o erro de chance em potência de 10 é muito grande. Então, é mais fácil converter o 4 metros para milímetro para resolver o nosso problema. E em 200 GB, nós cansamos de ver isso aqui lá em resistência de materiais. Então, é uma coisa que vai sendo guardada e utilizada agora. Aplicando-se a equação de carga crítica, eu achei 22.720. Se eu dividir por 1.000, 22,72 kN. Agora, se eu quero saber a tensão crítica, é força sobre área. Primeiro, vou calcular a área. Então, a área vai ser 2 vezes a área verde, eu tenho essa área, mais a área amarela. Aqui faltou um A, na hora que eu mandar o material para vocês, a gente vai corrigir isso. A área amarela. Fazendo-se as contas, eu achei 1.110 milímetros quadrados a área. Se eu fizer força sobre área, que é a tensão crítica, 22.720 e aqui é 1.110, nós vamos ter 20,7 newton por milímetro quadrado ou 20,7 megapascal. gigapascal e a tensão de escoamento 250 megapascal. Se as extremidades da coluna estiverem engastadas, a coluna pode suportar carga crítica sem escoar, ou seja, se eu aplicar a força, ela vai deformar? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, como ele deu o W250-67, a gente pode usar uma tabela. Os valores estão aí ampliados, mas você pode buscar uma tabela de perfis. Fabricantes nacionais possuem ela. E encontrar as especificações de área e do momento de inércia em X e Y. Por que é importante saber os dois? Quando eu aplicar a carga, vai haver uma deformação. E eu não sei a direção do efeito de flambagem, se é em X, se é em Y. Portanto, é bom calcular os dois para saber qual que é a carga crítica que nós temos que tomar cuidado. Normalmente, para efeito de dimensionamento, pode ser a menor carga possível. Então, em cima desses dados, vamos fazer aqui, já temos os dados que vieram da tabela do A36 do seu perfil. E como é uma bi engastada, que é engastada nas duas partes, nosso K vale meio. Então, usaremos a equação de carga crítica com o comprimento efetivo K vezes L ao quadrado. E aí, carga crítica vai ser igual para X e para Y. Então, aqui a primeira aqui que apareceu para vocês são os valores de X e Y. Para X, meio, 104 vezes 10 a sexta, que é o IX, e 22,2, aqui está 22, para Y. Percebam que as cargas críticas, a primeira em X deu 40.550, e em Y, 8.578 newton. Bom, eu preciso saber se essas duas cargas terão como carga crítica a finalidade de suportar até o escoamento, ou abaixo dele. Então, eu poderia dividir pela área, as duas, e achar uma tensão de escoamento para cada uma das duas, ou mais simples. Eu coloco a tensão de escoamento de 250 e multiplico com a área do perfil.
Quando eu faço isso, eu vou achar uma área aqui de na verdade, é 2.140.000. Ou 2,40 quilonewton. Então, o valor que está aí é 2.140 quilonewton. Agora, olhando as respostas aqui do problema, esses dois valores aqui que vocês encontraram estão em quilonewton, certo? Sim, professor, é 40.550 quilonewton, né? Quilonewton. E aqui 8.578 quilonewton. Eu vou corrigir eles na hora de colocar para vocês. Faltou eu fazer o ajuste para potência de 10. Então, eu tenho 2.140 quilonewton de carga de escoamento. As duas são maiores ou menores que 2.140? Maior. As duas aqui são maiores. Então, vocês concordam comigo que se eu aplicar essas duas cargas, ele vai deformar a coluna? Sim. Então, a resposta é nem essa carga crítica e nem essa carga crítica poderão ser suportadas com esse perfil ou esse material. Eu posso fazer escolha, eu troco o perfil, eu troco o material. Porque eu só vou permitir até 2.140 quilonewton. Professor. Pois não. Esse resultado de 40.550, no meu tá dando 20.275. Você usou aqui meio? Sim. Aqui. E aqui 104? 104. O meu deu 40 mil. Será que é alguma coisa... Você fez meio vezes 4,5 vezes 10 a terceira, tudo ao quadrado? Fiz. Eu 0,5 vezes 4,5 vezes 10 a terceira é 4 ao quadrado. Eu fazendo aqui deu 40 e poucos mil. Eu acho que pode ser alguma coisa. Oi? O meu também deu esses resultados aí, 40... qualquer coisa faz devagar, Jean. Pode ser que tenha faltado aqui alguma multiplicaçãozinha aí na hora de colocar na calculadora. Mas na hora que eu revisar isso aqui para mandar para vocês, eu pretendo, qualquer coisa, eu abro essa continha, faço um passo a passo. Tá bom, é que os dois de cima aí tá dando quase que a metade. Mas deve ser alguma coisa que eu tô errando aqui. Dá uma olhadinha, principalmente no módulo. Você sabe o que, Jean? Tá vendo que o π é ao quadrado? Pois aqui também. Tá certo no meu. Porque o π é aproximadamente, se multiplicar por 3, é quase como um pouco mais que dobrar, né? O meu de baixo tá dando 4.289. Que é metade, né? É metade, as duas contas minhas tá dando metade. Eu vou dar uma olhadinha. Certo. Professor, o meu deu a mesma coisa das suas aí, 40 mil quilonewton. Às vezes acontece de continha, isso aí acontece. Então, né? O exercício anterior meu estava errando alguma coisa, não estava batendo na calculadora. Eu vou pedir da compreensão de vocês o seguinte. Isso, se você marcou a alternativa certa, ok. Das duas, ok. Isso vai entrar de bônus caso você precise. Porque a média da turma em si foi muito boa, por sinal, né? Então, esses 50 pontos, se você precisar, serão bonificados. Até porque, para eu mexer agora, a gente está com uma demanda muito grande de alteração de nota, não para sobrecarregar os coordenadores, nesse momento não ser o mais adequado. É mais fácil eu negociar com vocês e a gente acertar isso. Segunda coisa, eu espero, como eu disse, de forma informal, mas agora fazendo aí, eu espero que tenha sido justa a prova com vocês, com aquilo que a gente viu em sala de aula, mas também que vocês sejam justos com vocês mesmos em relação à avaliação. Eu não me importo se vocês fizerem duplo, se vocês fizerem grupo, se vocês pagaram para alguém fazer, não importa. O que importa é que no final do semestre, vocês saiam com um conhecimento a mais para ajudar na formação de vocês, tá? Porque, assim, cada um teve uma estratégia. Teve gente que ligou o WhatsApp, abriu a prova, né?
e ficou com a prova lá 6, 7 horas resolvendo. Percebo que a maioria aqui fez a prova entre 3 horas e 3 horas e 40. Foi mais ou menos o que eu vi, porque dá para saber o tempo de cada um. Eu sei também que teve alguns que podem ter feito junto com alguém, acompanhado, compartilhamento de tela, e aberto a prova e ter feito a prova em 3 minutos, ou em 5, ou em 40 minutos. É a estratégia de cada um, não estou criticando. Se vocês acharam certo, não é nenhum problema, mas sejam honestos consigo mesmo, a gente vem, faz exercício, tira dúvida. Tem vários colegas de vocês, a gente não quer expor ninguém, mas vieram perguntar muitas coisas ao longo das aulas, antes da prova, e a gente foi bastante solícito. A única coisa que eu vou pedir um pouco de desculpa para vocês é que sábado, não citar nomes, não citar nada, quando eu soltei a nota, um outro colega veio perguntar, vocês podem perguntar para mim qualquer coisa durante a semana, qualquer coisa. Só que quando chega sábado e domingo, eu tenho que tirar a camisa de professor, pôr a camisa de pai, de marido, de corre daqui, corre dali. Então, assim, não é que eu não tenha má vontade, eu peço desculpa se ficou quem entrou em contato comigo, mas é mais para eu desligar totalmente, dar um tour off aí, porque tem um monte de coisa para que está acontecendo em casa, porque aqui em casa temos 2 pessoas fazendo home office, tem uma criança aqui. Eu estou abrindo um pouco a minha vida pessoal, que cada um tem a sua dificuldade, a gente está tentando contornar. Então, podem procurar, pode tirar dúvida. Problema de nota, problema de AVA, eu peço de vocês a compreensão em relação ao acesso às informações. Não é só vocês que estão com problemas, nós, professores, às vezes a gente demora para soltar nota, porque a gente não consegue acessar. Graças a Deus, a nota de vocês eu consegui soltar antes foi na sexta-feira de manhã, sexta-feira à noite, eu consegui acessar, mas, assim, eu peço nesse momento, como eu tenho com vocês tenham compreensão, não só comigo, porque a gente tem que ser parceiro nessas horas e entender a situação de cada um. Então, podem contar com a gente, só peço paciência em relação à AVA, a perguntar as coisas, porque às vezes a gente não tem todas as respostas, mas a gente procura saber para ajudar, tá certo? No mais, desejar a todos um bom feriado e a gente está à disposição a todos para qualquer esclarecimento. Caso você precisar namorar também, né, gente?